Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada nós estudamos os princípios fundamentais do fenômeno de eletrólise. Vocês se lembram? E eu havia dito para vocês que a gente ia separar, a eletrólise em dois casos. O primeiro que a gente ia estudar é a eletrólise ígnea e o segundo a eletrólise aquosa. Então hoje a gente vai se dedicar a entender um pouquinho mais sobre a eletrólise ígnea. E o que seria então a eletrólise ígnea? Primeiro, a gente tem que entender que na eletrólise ígnea nós temos ausência de água. Então, esse processo vai ocorrer na ausência de água, tá bom? Então, primeiro passo, ausência de água. E o que a gente pode falar então que é a eletrólise ígnea? Na eletrólise ígnea, a gente vai ter uma substância pura, no estado sólido, a gente vai fazer a fusão dessa substância, então nós vamos aquecê-la até a sua temperatura de fusão, formando o estado líquido. Então a gente vai ter essa substância pura, só que agora no estado líquido. Então, a substância ela vai ir para o estado líquido, a gente vai fundir ela, aquecer até a temperatura de ebulição. Lembrando que na eletrólise ígnea nós temos ausência de água, tudo bem? Não tem água nesse sistema. Então, o exemplo que a gente vai utilizar é o do cloreto de sódio, o sal, cloreto de sódio. Segundo, a gente vai utilizar eletrodos de platina. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que esses eletrodos, ou de platina ou de grafite, eles são inertes, ou seja, eles não vão reagir nas condições do experimento. Se a gente voltar um pouquinho lá no estudo da pilha, quando a gente estava vendo pilha de Daniel, nós vimos que os eletrodos participavam da reação. O eletrodo onde ocorria a semi-reação de oxidação era corroído, então diminuía a sua massa. E o eletrodo onde acontecia a semi-reação de redução, a espessura do eletrodo aumentava. Tudo bem? Então aqui nesse caso a gente vai utilizar dois eletrodos de platina que são inertes. Eles não participam da reação química. Então vamos destacar que os eletrodos são eletrodos de platina e não participam da reação, ou seja, são inertes. Lembrando que na eletrólise, a reação química, a reação de óxido-redução que vai acontecer, ela não é espontânea. E para isso, a gente vai forçar essa reação a acontecer utilizando uma corrente elétrica. Então, nós temos aqui um gerador, que vai fornecer a corrente elétrica. Então, o gerador aqui, que pode ser, por exemplo, uma pilha, vai fornecer a corrente elétrica, os elétrons indo para o cátodo, onde vai acontecer a semi-reação de redução. Então, lembrando que no cátodo ocorre a semi-reação de redução e, ao contrário da pilha, no cátodo, agora o polo vai ser negativo, tudo bem? E na eletrólise, o que a gente sabe? Que o ânodo ele vai ser ali no local onde vai acontecer a semi-reação de oxidação. Então, vamos escrever isso, oxidação. E o polo aqui, no caso, ele será positivo. Então, vamos colocar aqui, positivo, tudo bem? Ou seja, o gerador ele vai retirar elétrons daqui. O quanto de elétrons que o gerador manda para o cátodo é a mesma quantidade de elétrons que ele retira do ânodo, tudo bem? A quantidade de elétrons permanece a mesma. Aí o que nós temos? Quando a gente está falando da eletrólise ígnea, nós temos que lembrar que o cátion, que é a espécie positiva, tudo bem? Então, aqui no caso do cloreto de sódio, vejam que nós fizemos a fusão, Aí, para o cloreto de sódio, a temperatura de fusão, então vamos escrever, a temperatura de fusão, ela é 801 graus Celsius. Então, 801 graus Celsius. Significa que a gente aqueceu aqui o sal que estava no estado sólido até 801 graus Celsius, fundindo ele. Então, nós formamos aqui o cátion, Na+, e formamos o ânion, Cl-. Então, aqui, ânion, Cl-. Agora, é isso que nós temos aqui na nossa cuba eletrolítica. Nós temos o cátion, que é a espécie positiva, estão vendo aqui a carga positiva, e nós temos o ânion com a sua carga negativa. Então, vamos destacar aqui, carga negativa. E o que a gente aprendeu na outra aula, na aula passada?
que o cátion ele vai migrar para o polo com carga contrária, então ele vai migrar para o polo negativo. Vocês se lembram? Cátion migra para o cátodo, ânion migra para o ânodo. Então a gente tem o mesmo começo, né? A letra é a mesma. Cátion, cátodo, né? C e C, e ânion, ânodo, AA. Então o ânion ele migra para o ânodo, que é o polo negativo, o polo positivo, né? Então nós temos aqui o ânion, que é negativo, e ele vai se deslocar para o polo positivo. Então lembram-se das letras, né? A. Então ânion migra para o ânodo e vai sofrer ali a reação de oxidação. E nós temos o cátion migrando para o cátodo, né? O cátodo aqui é o polo negativo. Então vamos colocar aqui, ó, cátodo, polo negativo, e aí a gente tem que lembrar das palavrinhas, né? C e C. Então o que vai acontecer? O cátion, que é o Na+, ele vai sofrer a semi-reação de redução. E o cloreto, que é o ânion, ele vai sofrer a semi-reação de oxidação. Então foi isso que nós escrevemos aqui do lado, ó, no cátodo, que é o polo negativo e acontece a redução. O que eu tenho? Eu tenho o cátion, né? Ele está sofrendo a redução. Lembram-se que quando o elétron ele está à esquerda da seta aqui, então a gente sabe que se trata de uma semi-reação de redução. É outra dica que eu dou para vocês. O elétron ele está à esquerda da seta, então se trata de uma semi-reação de redução. Vejam aqui no caso, por exemplo, do cloreto. Onde que está o elétron? Ele está à direita. Então, se os elétrons estão à direita, significa que a gente tem uma semi-reação de oxidação. Lembrando que a semi-reação de oxidação acontece no ânodo, que é o polo positivo. Vamos ver se as equações estão balanceadas? Então, deixa eu só pegar aqui a caneta. Ó, primeiro no cátodo, que é onde acontece a redução, eu tenho 1 mol de íons sódio mais, né, formando 1 mol de sódio metálico. Então, eu tenho 1 mol de cátion sódio formando 1 mol de sódio metálico. E a carga, ela está balanceada? Eu tenho uma carga aqui positiva e uma carga negativa. Então, aqui dá, à esquerda da seta, dá 0. E aqui também, 0. Lembrando que isso daqui, né, o sódio metálico, é uma substância simples e, por definição, o seu NOx é 0. Ok? Vamos ver agora, então, para o ânodo, onde acontece a semi-reação de oxidação, se está balanceado. Eu tenho aqui, ó, o cloreto, né, oxidando, então, perdendo elétrons. Eu tenho 2 cloros aqui à esquerda, 2 cloros aqui à direita. Então, ó, 2 e 1 vezes 2 é 2. Então, a massa está balanceada. E a carga? À esquerda eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui eu tenho 2 vezes uma carga negativa, então vai ficar menos 2. Ou seja, eu tenho 2 cargas negativas à esquerda, 2 cargas negativas à direita. Então, está balanceado também. Ficou claro como que funciona a eletrólise ígnea? Então vamos de novo às características que são importantes. Primeiro, ela vai acontecer na ausência de água. Isso é muito importante que vocês entendam, né? A gente utiliza eletrodos inertes, ou de platina ou de grafite, ou seja, que não vão participar da reação, tá bom? Lembrando que na eletrólise ocorre uma reação de óxido-redução não espontânea, então para forçar a ocorrência dessa reação, a gente tem que passar uma corrente elétrica, e a gente faz isso através de um gerador, né? Então aqui na nossa representação, o gerador está sendo representado aqui. Tudo bem? Lembrando agora que eu continuo tendo um eletrodo onde ocorre a semi-reação de redução e um outro eletrodo
onde acontece a semi-reação de oxidação. Onde ocorre a semi-reação de oxidação, nós chamamos de ânodo, e o eletrodo, onde acontece a semi-reação de redução, a gente chama cátodo. Lembrando que agora os polos inverteram com relação à pilha, né? Aqui o cátodo ele é o polo negativo, na pilha o cátodo é o polo positivo, e na eletrólise o ânodo é o polo positivo e na pilha o ânodo é o polo negativo. Outro aspecto importante, na eletrólise, o cátion ele vai migrar em direção ao cátodo e a gente chama essa semi-reação, né, de reação catódica. O nome é bem assim, objetivo, né? O cátion vai para o cátodo, vai sofrer ali a descarga elétrica, é a reação catódica. Agora, os ânions, eles se movimentam em direção ao ânion, né? E quando sofrem a descarga elétrica, vai ser chamado de reação anódica. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí, pessoal, o que nós precisamos fazer agora? É calcular, né? É escrever, na verdade, não calcular, mas sim escrever a equação global do processo, né? Da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, eu peguei aqui, né, as duas semi-reações que estão acontecendo. Lá no cátodo, nós temos a redução do cátion sódio mais, né? Então, ó, é a redução. E lá no ânodo, nós temos a oxidação do cloreto. Lembrando que a gente precisa balancear, né, a quantidade de elétrons. Vocês se lembram que eu disse que os fenômenos de oxidação e redução acontecem simultaneamente? Então, se eu tenho uma espécie perdendo 2 elétrons e oxidando, eu tenho que ter uma espécie reduzindo e recebendo esses 2 elétrons. A gente percebe que aqui na oxidação foram perdidos 2 elétrons. Então, na redução, tem que ser ganho 2 elétrons. Então, eu preciso multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, ó, multiplicando aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 2, agora está balanceado, tudo bem? Então, eu posso fazer a nossa equação global, cortando os elétrons, né? Então, deixa eu só destacar de outra cor aqui. Então, vamos cortar os elétrons, ó, 2 elétrons à esquerda da seta, 2 elétrons à direita da seta. Agora, eu posso somar as duas semi-reações, tanto a de redução quanto a de oxidação. Então, quais são os meus reagentes? Primeiro, vamos somar as espécies que estão à esquerda da seta. Eu tenho 2 mols de cátion sódio mais e 2 mols de ânions cloretos. Então, escrevi aqui, ó, 2 mols de cátions sódio mais e 2 mols de ânions cloreto. Acabou os reagentes? Sim. Então, a gente coloca a seta e agora a gente vai para os produtos. 2 mols de sódio metálico, tá? E mais 1 mol de gás cloro. Vamos ver se está balanceado. Eu tenho 2 sódios aqui, 2 sódios aqui. 2 cloros, né? 2 vezes 1, 2. Então, 2 cloros, 1 vezes 2, 2. 2 cloros. Quantas cargas positivas e negativas, né? Ou nenhuma carga eu tenho aqui à esquerda? 2 vezes 1, então 2 cargas positivas. 2 vezes uma carga negativa, 2 cargas negativas. Mais 2 com menos 2 dá 0. E aqui eu não tenho carga, porque são substâncias simples, então o NOx é igual a 0, né? Então aqui nós temos NOx igual a 0. E aqui também, NOx igual a 0. Então o balanço de carga está correto. Eu não tenho cargas positivas e negativas à esquerda e nem à direita. Só que o que eu quero discutir agora com vocês? Se numa questão, por exemplo, o examinador perguntarem para vocês qual que é o produto que foi formado no cátodo. Então a gente volta aqui, né, na semi-reação de redução e a gente vai observar. Então, ó, no cátodo, que é onde acontece a redução, qual foi o produto formado? Sódio metálico. Então, na alternativa que estiver escrito lá sódio metálico, então pode estar dessa forma, né? Sódio metálico ou Na aqui. Então, a gente assinala essa alternativa. Esse é o produto que a gente vai obter lá no cátodo. E se o examinador, por exemplo, perguntar qual que é o produto que foi formado no ânodo, ali onde teve a semi-reação de oxidação. Bom, se ele perguntar qual foi o produto formado a partir da oxidação, né, ali no ânodo, a gente sabe que foi o gás cloro.
Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Eu posso colocar que foi cloro gasoso ou Cl2 e o G aqui, né, indicando que está no estado gasoso. Então, lembra-se na aula passada que eu comentei com vocês que a eletrólise ela é muito importante para a produção, por exemplo, de metais alcalinos terrosos e alumínio, e também de substâncias de ametais, gás cloro, gás flúor. Então, nesse exemplo em que a gente fez a eletrólise ígnea, nós temos aqui um metal sendo formado. O metal é um metal alcalino, é o sódio. E aqui de ametal nós temos o gás cloro. Então vamos colocar aqui, ó, gás cloro. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro o que é a eletrólise ígnea, tá bom? Então a gente fez aqui o exemplo do cloreto de sódio. Gente, uma boa tarde para vocês e um bom estudo.